Olá pessoal, meu nome é Emerson e hoje iremos dar uma breve introdução sobre choque hipovolêmico ou também conhecido como choque hemorrágico. É comum em situações de urgência provenientes de trauma. Ele é dividido em 4 classes, dependendo da gravidade da hemorragia, por isso é importante saber reconhecê-los para que seja aplicado o tratamento adequado. Classificação fisiológica. Classe 1. Até 15% de volemia, com sinais ausentes ou discretos. Classe 2. Perda entre 15 e 30% de sangue, tratadas com cristalóides. Classe 3. Perdas entre 31 e 40%, tratadas com cristalóides e hemoderivados. Classe 4. Perdas superiores a 40%, podendo levar à morte em alguns minutos. Choque classe 1. Quanto à perda volêmica, perda de volume até 15% do volume sanguíneo total. Quanto aos sinais, a frequência cardíaca é minimamente elevada ou normal. Normalmente, não ocorre alteração na pressão arterial, pressão de pulso ou taxa respiratória. Quanto à gasometria, teremos déficit de bases de 0 a menos 2 ml por litro. Choque classe 2. Quanto à perda volêmica, perda de volume de 15% a 30% do volume sanguíneo total, de 750 ml a 1500 ml. Quanto aos sinais, a frequência cardíaca e a frequência respiratória tornam-se elevadas, 100 batimentos por minuto a 120 batimentos por minuto, 20 movimentos respiratórios por minuto a 24 movimentos respiratórios por minuto. A pressão do pulso começa a estreitar, mas a pressão sistólica pode ser inalterada para diminuir ligeiramente. Quanto à gasometria, teremos déficit de bases de menos 2 a menos 6 ml por litro. Choque classe 3. Quanto à perda volêmica, perda de volume de 30% a 40% do volume sanguíneo total, de 1500 ml a 2000 ml. Quanto aos sinais, uma queda significativa na PA e alterações no estado mental ocorrem. A frequência cardíaca e a frequência respiratória são significativamente elevadas, mais de 120 batimentos por minuto. A produção de urina declina. A recarga capilar é retardada. Quanto à gasometria, teremos déficit de bases de menos 6 a menos 10 ml por litro. Choque classe 4. Quanto à perda volêmica, perda de volume acima de 40% do volume total de sangue. Quanto aos sinais, hipotensão com pressão de pulso estreita, menos de 25 mm de mercúrio. A taquicardia torna-se mais pronunciada, mais de 120 batimentos por minuto, e o estado mental torna-se cada vez mais alterado. A diurese é mínima ou ausente, a recarga capilar é retardada. Quanto à gasometria, teremos déficit de bases menor que 10 ml ou menos. Princípio básico a ser seguido no tratamento é interromper o sangramento e repor as perdas volêmicas. Perda interna de sangue aproximadamente associada às fraturas. Costela 125 ml, rádio ou ulna 250 a 500 ml, húmero até 750 ml. Tíbia e fíbula até 750 ml, fêmur normalmente 1500 ml, bacia maior que 2000 ml onde podendo resultar em hemorragia com risco à morte. Intervenções no atendimento à vítima no choque hemorrágico. Objetivos: identificar a fonte de hemorragia e iniciar os passos para controlar. Iniciar uma reanimação equilibrada. Restaurar a perfusão dos órgãos. Restaurar o volume vascular. Evitar hipoperfusão prolongada. Manter a normotermia. Melhorar e sustentar as funções apropriadas de coagulação do sangue. Controle a hemorragia utilizando intervenções apropriadas. Aplique a pressão direta sobre o local do sangramento. Antecipe a necessidade de curativos e agentes hemostáticos para as lesões. Antecipe o uso de lençóis ou dispositivos para a estabilização pélvica. Antecipe a intervenção cirúrgica.
Antecipe a embolização angiográfica. Antecipe a necessidade de toracotomia. Prepare-se para o uso de torniquete em hemorragia de extremidade. Acesso vascular. Os locais convenientes para acesso vascular são: acesso periférico. Veias antecubitais ou do antebraço são mais facilmente acessíveis. Evitar colocar cateter em extremidade lesada ou próxima de lesão vascular. Recomenda-se um catéter periférico calibre 18 em adultos. Acesso central. Os acessos venosos femoral, subclávio ou jugular são apropriados em situações em que o acesso intravenoso periférico é inacessível ou quando a monitorização hemodinâmica invasiva é indicada. Acesso intraósseo. O acesso intraósseo é possível tanto em adultos quanto em crianças, utilizando equipamentos apropriados. Restaurando o volume intravascular. O objetivo da reanimação é restaurar a perfusão orgânica e a oxigenação tecidual. Quanto à sua utilização, administrar em adulto 1 litro e 20 ml, /kg para doentes pediátricos com menos de 40 kg. Transfusão maciça. Um pequeno grupo de doentes com choque necessitará de transfusão maciça, frequentemente definida como mais de 10 unidades de CH nas primeiras 24 horas. A transfusão maciça é sugerida se o doente necessitar de mais de 4 unidades em 1 hora. Prevenção da hipotermia. A administração de fluidos intravenosos aquecidos é uma intervenção vital para prevenir hipotermia e coagulopatia e controlar hemorragia. A temperatura do esôfago ou da bexiga é uma medida clínica precisa da temperatura central. Resumo da aula. Choque é uma anormalidade do sistema circulatório que resulta em perfusão de órgãos e oxigenação tecidual inadequada. O tratamento do choque, baseado em princípios fisiológicos sólidos, geralmente é bem sucedido. A hipovolemia é a causa do choque na maioria dos doentes traumatizados. O tratamento desses doentes requer controle imediato da hemorragia e reposição de fluidos ou sangue. O controle operatório no doente com hemorragia contínua pode ser necessário. Para a maioria dos traumatizados, o tratamento é instituído como se o doente tivesse choque hipovolêmico, a menos que haja uma clara evidência de que o estado de choque tenha uma causa diferente. O princípio básico do tratamento do choque é interromper a hemorragia e repor a perda de volume. A avaliação na reanimação inicial do choque hemorrágico é um papel vital do enfermeiro. A avaliação clínica contínua da resposta do doente às intervenções ajudará a minimizar a morbidade e a mortalidade e aumentar as potencialidades para um resultado positivo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.